eixos que estão lá na produção, na reestruturação produtiva e que vão afetar o conjunto da nossa vida, dos trabalhadores e das relações sociais. O segundo aspecto foi a desregulamentação do capital financeiro, do capital portador de juros, daquele capital que vive de remuneração por juros, né? Capital não vira capital, dinheiro não vira dinheiro, né? Todo o trabalho e a riqueza é produzido pelos trabalhadores, né? Na transformação da natureza, na transformação dos homens. Mas existe um tipo de capital que é remunerado, que se apropria de parte dessa mais-valia por meio da forma juros, que é o capital bancário, que é associado ao capital industrial, que é o capital financeiro. Bom, sabemos disso, né? O capital portador de juros, esse capital financeiro, esse capital que muitas vezes vai se tornar fictício, porque não gera nada, ele só se apropria, ele vai ser absolutamente desregulamentado durante esse período, né? Então, a desregulamentação do capital financeiro fez com que várias crises tenham sido geradas por especulação, por falta de lastro, né? Porque é um capital que ele passa a não ter base real, né? A gente tem papéis no mundo, existem estimativas que 3 vezes o PIB do mundo existem em papéis fictícios do mercado financeiro. Muito bem, então outro aspecto é esse. Isso vai fazer com que o capital portador de juros, o capital das finanças, se torne hegemônico entre os capitais. Isso também vai ter consequências para a nossa vida cotidiana. E vou chegar lá também, vou fazer essa ponte com o Estado. Em terceiro lugar, e esse é muito importante, a gente vai parar um tempo aqui, a história da contra-reforma do Estado. Porque o que o neoliberalismo vai ter como discurso é que os Estados, eles são muito grandes, perdulários, corruptos, né, que são elefantes brancos e que os Estados precisariam, portanto, se reduzir. Então, eles vão chamar isso de Estado mínimo, né? Eu acho que a gente caiu um pouco nesse ponto por um tempo, já que eles estavam querendo reduzir o Estado. Porque, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Hoje a gente tem muita clareza, todas as pesquisas, tudo que a gente faz, que demonstra que o Estado não é mínimo, que não se reduziu. O Estado brasileiro, eu vou colar aqui algum Estado. O Estado brasileiro, por exemplo, ele eu tenho um dado aqui que é entre 95 e 2004. A carga tributária brasileira, que é o que vai formar o que a gente chama de fundo público é tudo que o Estado vai se apropriar de trabalhadores, do capital, da sociedade, da riqueza da sociedade. A carga tributária brasileira, em 95, era 27% do PIB. Em 2004, era 33% do PIB. A gente quase duplicou a carga tributária brasileira em uma década. Então, o Estado não se reduziu em nada, ele se ampliou. Só que ele se ampliou para outro lugar, essa é a questão. O Estado, ele muda suas prioridades. O Estado, ele deixa de investir em política social para investir, e aí a história da predominância do capital financeiro, das finanças nesse período histórico, o principal gasto que que o Estado vai ter, e ele vai economizar recursos do fundo público, inclusive com força de trabalho conosco, acelerando o nosso trabalho, para remunerar a dívida pública, para remunerar o capital financeiro por meio, principalmente, o principal sistema é o sistema da dívida, que é um capital absolutamente fictício, né? Porque a gente pensa o seguinte: emprestou, veio algum dinheiro, a gente gastou esse dinheiro com alguma coisa útil, agora a gente tem que pagar o dinheiro que a gente pegou emprestado. Só que não é isso que aconteceu, né? A dívida pública foi contraída no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, ela se multiplica durante a ditadura militar, quase 3 vezes. Por isso, inclusive, os pesquisadores e os militantes nessa área chamam essa dívida de dívida odiosa, porque é uma dívida que é contraída num período onde não havia nenhum tipo de controle democrático sobre o uso desse recurso. De movimento social nem se fala, mas não havia controle sequer parlamentar da dívida que estava sendo contraída durante a ditadura. Então, esse é um dos argumentos que se usa, inclusive, em tribunais internacionais, para que as dívidas sejam desconsideradas, porque
foram dívidas contraídas em períodos de exceção, em vários países, não só no Brasil, mas no Brasil, na Argentina, no Chile, tem essa característica de uma dívida contraída em períodos ditatoriais. Algumas outras características da dívida pública brasileira: primeiro, houve uma estatização de dívida privada. Também, a questão da auditoria da dívida, que a Maria Lúcia Vutarelli, que construiu a CPI da dívida, com todas as dificuldades que ela teve de avançar, mas o que eles demonstram é que a dívida do Brasil, mais da metade dela também durante a ditadura, foi uma estatização de dívida privada. Além de várias outras coisas que a gente pode discutir, a privatização dos bancos públicos e das estatais durante o governo Fernando Henrique também foi uma forma de reaquecer papéis que já estavam, que eram papéis que a gente chama de podres, porque eles já não tinham mais validade. E se permitiu usar os papéis da dívida pública brasileira, que eram considerados papéis sem validade, né, de rasgar e jogar fora, porque eles já não tinham mais, já não estavam dentro da validade. E se permitiu reciclar esses papéis, comprando parte, com esses papéis, ou seja, com nada, comprando parte das estatais no Brasil, que foi o chamado Plano Brady. E a mesma coisa em relação aos bancos públicos, né? O Estado privatizou seus bancos, os bancos estaduais, Banerj, né? Vários bancos estaduais foram privatizados, e eles foram privatizados em troca de moeda podre, de títulos da dívida que não tinham mais validade, tinham sua validade questionada. E o Estado incorporou a dívida que esses bancos tinham, né, pagamento de juros, enfim. Então, há uma incorporação de dívidas privadas que vão montar um sistema da dívida no Brasil que, portanto, isso é capital fictício. A gente, na verdade, está remunerando por meio de juros que saem do nosso recurso, que saem do fundo público. A gente está remunerando capital financeiro permanentemente. Hoje se estima que 50% do orçamento federal é para pagamento de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública. Sem discutir isso, gente, a gente não discute mais nada no Brasil. Não discute serviço público, não discute universidade, não discute direito. Se a gente não tiver uma política em relação à dívida pública, aí o debate do não tem recursos se perpetua, porque a gente usa 50% do orçamento para isso. Isso não tem dinheiro. Inclusive, todos os mecanismos chamados de responsabilidade fiscal, desde a lei de responsabilidade fiscal até agora a PEC do teto dos gastos, não mexe com a dívida pública. Né? Então, tem teto de gasto para os gastos com as políticas sociais, para os gastos com a universidade, mas não tem teto para gastar com a dívida. Pelo contrário, todos os mecanismos que são construídos supostamente para racionalizar os recursos do Estado, racionalizam os recursos para aquilo que é importante para os trabalhadores e para a população, para pagar juros da dívida pública. Não existe nenhum mecanismo que controle essa dívida. Então, além do que, no último período, a gente fez uma internalização da dívida, né? A gente, na década de 80, se falava da dívida externa. Hoje a dívida interna, né? Os governos do PT internalizaram a dívida, e isso significa que os juros, esses altíssimos juros que os nossos governos têm praticado no último período, são os juros que a gente paga para a nossa própria dívida. É mais ou menos como se a gente fizesse um crediário, nós pudéssemos escolher quanto a gente vai pagar de juros e a gente escolhesse pagar um juro bem alto, né? Não faz nenhum sentido. Mas é isso que o Brasil faz em relação à sua dívida pública. Então, bom, primeira questão em relação ao fundo público, então, dessa apropriação do fundo público na contra-reforma do Estado, o Estado ele não se reduz, mas ele muda o seu sentido e passa a priorizar a remuneração do capital financeiro, sobretudo por meio da dívida pública, é uma das questões. Mas essa não é a única forma de privatização do fundo público, e a gente tem que pensar nas outras formas. Uma das questões é que você vai ter uma privatização de fundo público por dentro da política social, que a gente precisa pensar sobre isso, que vai complexificar, inclusive, a nossa luta na defesa das políticas sociais, que é, por exemplo, o que a gente chama de novos modelos de gestão, né? São as organizações sociais. Bom, eles inventam formas jurídicas, uma por semana, né? Toda vez que a gente consegue desmoralizar uma forma jurídica, eles vão inventando outra, e elas também vão se complexificando.
Mas a gente tem as organizações sociais, que foi a primeira das formas, né, das chamados novos modelos de gestão, que são todos os estudos que existem sobre organizações sociais demonstram que elas gastam mais que o Estado. Então, que o debate sobre as organizações sociais racionalizam recursos é mentiroso, elas gastam mais recursos do que a administração direta do Estado. Todas as pesquisas, a luta, principalmente na saúde, a saúde generalizou muito nas organizações sociais, né? Demonstram que todas as organizações sociais do Brasil são investigadas pelo Ministério Público e têm denúncias de irregularidades do Ministério Público, porque elas não fazem mais licitação, né? Porque elas têm superfaturamento, além do que elas significam, e isso é importante para nós pensar também, porque elas significam para os trabalhadores. Porque a contratação via organização social para o serviço público está significando a destruição da legislação, a destruição da estabilidade do trabalho, e isso tem como implicação a quebra do movimento sindical nesse setor. Porque é muita rotatividade, porque é assédio moral, perseguição política, né? Porque essas organizações sociais, elas desaparecem, mandam todo mundo embora, dizem que faliram, aí organizam outra com outro nome, que na verdade são as mesmas pessoas. Então é um mecanismo de apropriação de fundo público que, ao mesmo tempo, também destrói direitos dos trabalhadores, e com essa destruição vai quebrar o movimento sindical. É evidente que a gente reconstrói o movimento sindical e reconstrói o movimento de outras formas e vai aprendendo a fazer isso. Mas são décadas de um movimento que vai ter que passar mais décadas para conseguir se organizar sobre novas formas, novas características e muito mais dificuldades, né, de conseguir se perpetuar. E isso é muito importante, gente, porque me parece, e eu estudei esse processo na saúde, me parece que é isso que está batendo na nossa porta. As organizações sociais, há algum tempo, podem ser utilizadas para qualquer atividade no serviço público. E a contratação de professores por meio de organizações sociais, me parece que é uma das ameaças mais eminentes que a gente vai passar no próximo período. Porque, veja, vocês acompanharam, vocês estão sabendo que eu sou da UERJ, né? Eu vi até assim uns shows, coitada, né? Quando me apresentaram, faz uma sacolinha. Mas enfim, a gente está numa situação muito difícil na UERJ. Ontem foi posse da associação docente, a gente fez uma mesa, vou fazer propaganda daqui a pouco da revista que a gente lançou lá pela Associação Sindical. A crise na UERJ é uma crise geral, né? É uma crise que é um sintoma da crise geral que a gente está passando, do desmonte geral que a gente estava passando. Mas alguns companheiros das universidades federais vieram falar comigo, falaram: ai, Juliana, porque vocês viram aquela história que o Ministério da Educação disse que tem que privatizar a UERJ, né? Que tem que mudar. Não tem que privatizar a UERJ, que tem que mudar a forma, que os estados têm que mudar a forma de oferecer ensino superior. Aí os companheiros das federais vieram falar pra mim: ai, Juliana, que situação horrível. Eu falei: gente, horrível pra vocês também, porque foi o patrão de vocês que mandou privatizar a minha universidade. Acho que vocês não perceberam. Inclusive, o meu patrão disse que nem tinha pensado nisso. Então, certamente, assim, é um ataque que é geral, né? E se a gente pensar na forma... E aí os companheiros da UERJ dizem assim: Juliana, o que você acha? Eles vão começar a cobrar mensalidade? Se a gente pensar na trajetória da saúde, eles não vão começar cobrando mensalidade. O que eles fizeram com a saúde? Eles primeiro têm que quebrar os trabalhadores daquele lugar. Eles têm que quebrar o movimento sindical. A saúde agora começa a se cogitar e ter planos de copagamento, de formas de pagamento do serviço no SUS, depois de 10 anos de destruição do serviço público na saúde, de quebrar o movimento sindical, de acabar com a estabilidade, né, de acabar com os direitos dos trabalhadores da saúde. Então, destruir o nosso movimento, a nossa resistência, os nossos direitos é importante para diminuir a resistência que é necessário para eles cobrarem mensalidade no final, né, digamos assim, para privatizarem o fogo. Então, me parece que um aspecto fundamental da contra-reforma do Estado que a gente tem que se debruçar, que a gente tem que estar muito atento no próximo período, é essa lógica dos novos modelos de gestão das organizações sociais. Bom, tem um novo modelo de gestão que a gente já é bastante, já nos é bastante conhecido, que é a empresa pública, né? A EBSERTA já está dentro das nossas universidades.
E o que ela faz? Né? Ela começa a contratar trabalhadores por fora do regime jurídico único, trabalhadores que não têm relação com a universidade, que têm relação com a empresa, né? Portanto, não fazem parte da universidade, eles são trabalhadores ligados à empresa, que não têm os mesmos direitos dos trabalhadores da universidade, que não têm estabilidade, que faz com que, a longo prazo, esses hospitais eles deixam de ser hospitais da universidade. Então, quando todos os trabalhadores não tiverem uma relação com a universidade, você tem dentro da universidade hospitais que, na verdade, são hospitais da empresa. Né? E uma empresa, vejam, que no momento ela é unipessoal e ela tem o capital todo ligado ao Estado. Mas um projeto de lei transforma isso. E pode transformar a EBSER numa sociedade anônima. E com isso, abrir o capital da EBSER, como é aberto da Petrobras, como é aberto de outras empresas públicas de sociedade anônima. Então, é uma privatização dos nossos hospitais também muito insidiosa, porque pode privatizar por meio de venda de ação, né? Não é o leilão do hospital, mas é a abertura de ações. Então, a Unimed pode ser dona, por meio de ações, dos nossos hospitais universitários. Né? E aí a gente sabe o que isso significa do ponto de vista de quais são os interesses que vão ser garantidos nesse processo. Então, a contrarreforma do Estado e a privatização do fundo público, ela vai incidir por dentro das políticas sociais também. Né? Seja pelas novas formas de novos modelos de gestão, chamados, né, que são privatização da gestão, privatização de patrimônio, entrega de força de trabalho pública para essas organizações privadas, também por meio de consumo. Então, o Estado é um grande consumidor. Se a gente pensar na indústria farmacêutica, por exemplo, a gente destruiu nossos laboratórios públicos no último período, e hoje o Estado é o consumidor de 30% de tudo que a indústria farmacêutica produz. Então, a gente também, por dentro da política social, favorece o capital de várias formas, né? Pelas construções de prédios. No Rio de Janeiro, não sei se outros estados têm esse modelo de UPA, né, que é a emergência. Não sei também como é que é em todos os estados, mas no Rio de Janeiro eles alugam containers. Alugam. Todos os meses eles falam aluguel de um container. Alguém é dono dos containers, né? Não somos nenhum de nós. Certamente deve ser alguém amigo do governador, né, que é dono da fábrica de container. Então você tem formas de privatização do fundo público, mesmo por dentro das políticas sociais, que a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque quando a gente faz uma reivindicação de 10% do PIB para a saúde, de 10% do PIB para a educação, isso não basta mais. É 10% do PIB para a educação pública, gratuita, de qualidade, estatal, porque tem tantas formas de privatização hoje que a gente precisa qualificar que educação é essa que a gente quer recurso, que saúde é essa que a gente quer recurso. O movimento, eu milito na frente contra a privatização da saúde, nos fóruns de saúde, a gente tem muito esse debate, se os 10%, a gente tem inclusive grandes divergências no movimento sanitário hoje, porque tem companheiros que dizem, 10% do PIB para a saúde. Pô, que saúde, né? A saúde complementar, né? A saúde, as santas casas, né? Que hoje são consideradas parte do SUS, mas são privadas, por gestão em organizações sociais, é para isso que a gente quer esse curso? Não é. Né? Então a gente tem que estar muito atento a essas questões, da forma como a política social por dentro está sendo privatizada. Para terminar, né, eu só tenho 5 minutos, eu ainda tinha algumas coisas para colocar, mas a gente vai colocando no debate. Eu só queria chamar a atenção de vocês, assim, chegar no final, né? A gente, a partir do impeachment da Dilma, a gente sabe que os processos de contra-reformas, elas vêm desde o governo Collor, apesar da Constituição de 88, a Constituição de 88 nunca se realiza, né? A gente, desde a década de 90, tem a entrada do neoliberalismo no Brasil e não consegue realizar a Constituição de 88, e nesse processo não houve nenhuma exceção de governo nenhum, os governos do PT continuaram implementando esse modelo de contra-reforma, de retirada de direitos, de privatização do fundo público, de pagamento da dívida. Mas a gente tem, nesse momento histórico, uma aceleração desse processo pós-impeachment num governo que ontem estava dando dados de Ibope na televisão, 73% da população, 93% da população não confia no
do presidente, né? 3% da população, e a margem de erro é de 3%, né? A margem